Estamos recebendo aqui no estúdio o prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Primeiro, parabéns. Qual é a sua sensação hoje, prefeito? Bom dia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Gaúcha. Bom dia, Rosane, Jeane, Andresa. Viu que eu acerto teu nome agora, né? Não, falou Andresa. Meu nome é Andressa. Andressa, desculpa. É Andresa, tá lembrando. Mais 4 anos me chamando de Andresa. Não chamou de Vanessa, igual Augusto. Tá bom. Olha, primeiro, gratidão ao povo de Porto Alegre que me faz prefeito pela segunda vez. E vou continuar fazendo um esforço para trabalhar muito para devolver essa cidade o que ela me deu de oportunidade. Então, a partir de hoje é foco, né? Para fazer um escritório de transição, para reconhecendo que tem pontos pendentes na cidade. E eu quero começar com um dos temas que não pontos. chegamos lá e temas que avançamos e temos que avançar mais. Então esse é o desafio aqui que está posto para nós a partir de hoje. Bom, o senhor, diferente de uma primeira eleição, não precisa esperar até janeiro para fazer as coisas acontecerem. Sim. Em relação à educação, nós perguntávamos muito durante a campanha qual seria o perfil. O senhor já tem um nome de secretário de educação, porque eu estava falando aqui no início do programa, e aí trazendo um pouquinho de análise, é uma área na qual o senhor não pode errar, de novo. Sim. Não, eu não tenho esse nome, mas eu vou construir esse nome ouvindo muita gente. Acho que aquilo que eu falei, nós vamos buscar essa construção, que é um pacto do governo, professores, sociedade, e evidentemente um nome por si só não resolve a educação, né? Então tem que ter um conjunto de ações sob a liderança do prefeito, né? Eu reconheci aqui na campanha, reconheci em todos os debates que a gente teve avanço na educação, mas o aprendizado do aluno nós recuamos, né? E só tem um caminho, né? Nós temos que mudar isso e vamos mudar. Isso é um compromisso assumido, e compromisso assumido tem que vir para a vida prática, para a vida real. Aliás, eu acho que tem 3 coisas que eu queria destacar aqui, eu acho que dessa eleição, né? Que para mim ficou claro assim, sabe, assim, um prefeito precisa saber ouvir, mas tem que saber ouvir e transformar essa oitiva em, né? Segundo, enfrentar os problemas e ter transparência. Essas 3 coisas compõem, na minha avaliação, talvez o resultado bastante desta eleição, porque, vamos combinar, né? Foi uma eleição, né, como em Porto Alegre, granalizada. O foco da enchente mudou muito a eleição, você sabe disso, né? Nós tínhamos um governo muito bem avaliado, veio a enchente, bom, e aí houve todo esse processo das enchentes, né? Mas isso está superado. Eu quero aqui reconhecer o papel que a oposição teve, não tem nenhuma dificuldade de aproveitar temas que veio da oposição, seja do Felipe, da Juliana, da própria Maria do Rosário. Para mim terminou a eleição, quem ganha a eleição tem que unir a cidade. Nós tivemos dividido porque é do processo eleitoral. Tem algum ponto da proposta dela que o senhor vai levar em conta? Eu acho que nós temos coisas semelhantes ali, tem diferenças e temos coisas que ela trouxe interessantes. Então a gente não... Por exemplo? Eu acho, por exemplo, a questão, né, social, ela falou dos idosos, por exemplo. Eu acho que tem que dar um passo importante ali na questão dos idosos, né? Porque a gente tem hoje uma política na cidade para os idosos, mas acho que tem que dar um passo adiante. Nós temos 15% da nossa cidade que são de idosos, então tem que ter mais. Eu queria pegar mesmo, esse assunto está na minha lista para falar com o senhor, e Dr. Newton Terra tem sempre me cobrado isso. Aliás, eu li o texto dele. Cada vez que nós conversamos, ele fala, vocês não vão perguntar sobre os idosos. É uma pessoa preocupada verdadeiramente com os idosos. E a gente olha para a cidade e vê essa situação, e vê famílias que não têm o que fazer com seus idosos, porque precisam trabalhar, e às vezes o idoso precisa de um outro tipo de atendimento. As cidades, eu vou citar o caso de Santa Vitória do Palmar, que criaram uma instituição que Portugal tem muito, que é uma espécie, os assistentes sociais não gostam que eu use a palavra creche, mas é um modelo parecido para ficar mais fácil do entendimento, em que a família leva o seu idoso, passa o dia, recebe comida, como as crianças recebem, e à noite volta para casa, para que a família possa trabalhar. Tem possibilidade de Porto Alegre fazer esse tipo de coisa, prefeito? O que mais o senhor pensa em fazer pelos idosos que não seja simplesmente vamos ter uma política para os idosos, ou até criar um departamento na Secretaria de Assistência Social? Sim. O que nós temos hoje, né? Nós temos hoje 2 centro-dia idosos. O que é o centro-dia idoso? É aquele que o idoso vai e passa o dia, tem atividades culturais e palestras, e ele volta depois para casa, né? Então isso tem 2.
eu penso que nós precisamos ampliar essa política para outras áreas da cidade. Então esse é um primeiro tema. Depois tu tem as casas lares, né? E aí tem parcerias com entidades como o Calabra e outras, né? Então, e ter também um casamento melhor, Rosane, saúde, assistência social, lazer e esporte. Acho que essas 3 áreas precisam fundir nas políticas. Nós já tivemos colônia de férias para os idosos, por exemplo. Eu tenho discutido muito isso lá com a FASC, eu acho que, né? Então, eu nesse escritório de transição, né, minha cabeça tem tantas coisas, mas uma delas é exatamente isso, porque o dinheiro é limitado. O dinheiro não cai do céu, também não adianta dizer, saindo falando coisa que tu vai fazer, que tu não vai fazer, né? O que eu propus na eleição, eu volto a dizer, eu reafirmo os meus compromissos, porque conheço o orçamento e sei que dá para fazer nos 4 anos, né? Agora, então, eu vou nesse escritório também tratar muito desse tema, que é um tema muito caro para nós, porque são pessoas que contribuíram. Eu tenho uma mãe de 92 anos e sei o que passo, né? Ela está distante de mim, está lá com a minha irmã, então eu sei o quanto é difícil. Graças a Deus, a minha mãe tinha umas terras lá, nós vendemos, então eu era o filho que mais custeava enquanto ela não vendia essas terras. Hoje nós vendemos essas terras, então a gente custeia, ela tem 4 pessoas que cuidam dela. Então, você imagina quantas pessoas em Porto Alegre não tem uma condição financeira. No Brasil é assim, né? E você sabe que, infelizmente, há maus tratos com os idosos também dentro de casa. Tem uma aposentadoria que às vezes alguém pega aquele cartão, faz um empréstimo. Aí tem 1000 problemas. O que é possível fazer, prefeito? Não tem outro caminho. O caminho é ter uma parceria. Eu acredito muito no social, em parcerias. Eu não acho que na área social, tudo que tu bota estatal não acaba não dando certo. Mas tem tantas igrejas e tantas entidades, então tu tem que ampliar as parcerias. E para isso tem que ter contratos bem feitos e tem que ter dinheiro para pagar, não? Então... pessoas em situação de vulnerabilidade social que moram nas ruas. Primeiro, um censo, ter esse número, não sei se o senhor tem esse número mais atualizado, e se vai mudar alguma coisa para esse segundo mandato. Sim. Veja lá, nós temos um censo encaminhado, que nós temos há 2.600 pessoas, é um censo que já é bastante antigo. Defasado, né? E aqui, né, eu ouvi o Ricardo Nunes lá em São Paulo, nas visitas que fiz a ele criou lá uma espécie de reencontro, acho que o nome é reencontro, onde ele colocou casinhas de 18 metros quadrados, 20, e construiu lá algumas experiências que, segundo ele, eu não visitei lá, está dando muito certo, porque essas pessoas que estão na rua, elas não sabem usar um fogão, usar uma pia, então elas precisam ter uma assistência. Outras, né, nós ao longo desses 4 anos, algumas a gente conseguiu aluguel social, outras famílias, nós temos o departamento que cuida disso, identifica pessoas de morador de rua, situação de rua de Porto Alegre, que são do interior, você faz esse reencontro com a família. Mas tu tem uma população que resiste a qualquer regra. Qualquer regra, eu quero morar na rua, eu defendo morar na rua, e tem pessoas que defendem que elas moram na rua também. Então, olha, eu vou dizer, esse é um tema para mim dos mais caros e mais complicados que eu enfrentei, porque você tem equipes de abordagens, que eu também, esses contratos já deveriam ter sido renovados, aborda e não resolve. Então, esse tema nós temos que dar um passo adiante. E qual seria esse passo? Esse passo adiante é ter mais, digamos assim, por exemplo, saúde mental, por exemplo, né? Nós temos 2 equipes que cuidam. Penso que nós temos que ter mais uma equipe de saúde mental, tem que ter uma rede de proteção. Eu quero discutir que sem fazer polêmica, a questão de internação compulsória, mas eu quero conversar com o Judiciário, quero conversar com o Ministério Público. Eu acho que tem determinadas pessoas que não têm condições e realmente deveriam, né, o Poder Público ter esse poder de fazer. Então acho que tem Mas as famílias que querem internar seus parentes viciados em drogas, pessoas com problemas mentais, não encontram vaga. Uma rede é limitada. Eu reconheço que essa rede é limitada. Reconheço que isso é limitado. Estou dizendo, então, essa questão da drogadição é um grande chaga do nosso país. Mas esse é um outro tema, social, né? Os idosos em geral, e tu tem aí dentro disso a população de moradores de rua, que nós precisamos dar um passo adiante, muito importante. Não? Centro de Porto Alegre, prefeito. Tantas vezes lhe perguntei ao longo da campanha, já perguntava antes sobre o centro de Porto Alegre. Uma das medidas que o senhor anunciou é a redução de IPTU. Sim. Para fazer as pessoas talvez morarem mais no centro, abrir mais comércio, voltar a abrir comércio no centro, porque o centro está minguando, né? Desde antes da pandemia, com a pandemia piorou, com a enchente piorou. Quando que o senhor pretende reduzir o IPTU? Mas também acredito que só a redução de IPTU não é suficiente.
para conseguir levar essa movimentação para lá? O que mais, prefeito, para reviver o centro da cidade? Primeiro desafio, por exemplo, eu já chamei hoje de manhã para quarta-feira uma reunião para tratar do centro, das obras do centro, né? Acho que a primeira coisa é concluir as obras do centro, que estão inconclusas, né? E eu estou falando do viaduto Otávio Rocha, eu estou falando da Andrada, estou falando da Borda, estou falando da Uruguai, e estou falando do Esqueletão, que já tem parte derrubada e que aquele prédio é privado, eu vou ter que dar um destino a ele, porque senão tu vai derrubar e vai fazer o que lá? Segundo, eu não vou tomar uma decisão sozinho, também não vou tomar uma decisão só com os moradores, eu quero ouvir urbanistas, eu quero ouvir cabeças boas, para dizer o seguinte, o que nós vamos fazer para fazer esse centro, porque tu tem uma capacidade instalada, por exemplo, a lei que fez mudança urbanística no centro, ela permitiu tu transformar escritórios comerciais em sala, em apartamentos. Isso está sendo feito. Uhum. Isto é uma maneira de você também trazer mais gente para o centro. Porque você tem equipamento público instalado e faltam pessoas, e tem pessoas morando distante. Então, acho que é um conjunto de medidas. Terminar as obras, eu vou estabelecer ainda neste ano uma grande conversa com várias pessoas para saber qual é o passo. Porque eu também não vou dar desconto do IPTU para nada acontecer. Quer dizer, não adianta eu dar desconto do IPTU e nada acontecer. As calçadas vão continuar igual no centro, as fachadas vão continuar sem pintura e eu vou dar desconto do IPTU. Não posso fazer isso, não devo fazer isso, né? Então tem várias coisas. Tem um museu de arte em Porto Alegre que tem que ficar pronta aquela obra também, que é importante, ao lado do mercado público. Agora houve licitações para tomar o restante da parte de cima também, foi um sucesso. Isso também, o mercado é um polo atrativo. O centro perdeu também muitos funcionários públicos. Hoje em dia o trabalho à distância também, os restaurantes perderam, o comércio perdeu. Tu tinha um centro também mais atrativo, também por muitos funcionários públicos estaduais, federais, municipais, né, que hoje tem o teletrabalho. Então, é uma vida real, não adianta, isso é vida real e tu tem que trabalhar com ela. Então, mas eu não vou desistir do centro. Acho que foi o prefeito que investiu 70 milhões nesses 4 anos e agora, junto com a sociedade, nós temos que dar um passo adiante. Então, mas como atrair as pessoas para morar lá? O senhor disse que vai ouvir urbanistas, mas por exemplo, os prédios públicos municipais, por exemplo, eu topo fazer moradia popular. Por exemplo, já tem um, eu não quis, entrei na justiça, eu acho que não está correto isso, eles ocuparam aquela área do município ali na Andradas, né, e ocuparam uma área que é federal ali do lado do mercado público. Eu acho que isso não é um bom recado na democracia. A democracia é o império da lei. Mas eu topo, por exemplo, a lei permite isso, talvez para estudante ou para alugar, ou seja, nós vamos ter que encontrar soluções de habitar. Agora, você não faz isso por decreto, tem que construir, entendeu? Não tem como fazer isso por decreto. Sistema de contenção de cheias, o que já foi feito lá atrás, o senhor, ainda antes de começarmos e mergulharmos em eleições, falou do fechamento definitivo de 7 ou 8 comportas. 7 sim, a 8ª nós começamos o estaqueamento, mas há uma grande discussão e eu não quis polemizar na campanha, porque tem clubes, entidades que entendem que a gente não deveria fechar totalmente a 14. A 14 lá no Maitá. Os moradores, né, uma grande movimentação, várias reuniões, entendem que aquela comporta tem que ser fechada. A decisão do prefeito tem que ser de bom senso e da engenharia. Então, esse tema é um tema que está posto, independente do resultado da eleição, porque eu sou o prefeito, eu vou a Brasília, sem ser nessa semana para na outra, para tratar dos empréstimos nacionais, vou procurar o ministro da Integração Nacional, porque nas mesas que nós participamos, ele disse, olha, Melo, vai tocando as obras, porque nós vamos encontrar uma solução. Eu estou falando de R$500 bilhão, o DEMAI não tem esse dinheiro sozinho. A Câmara autorizou 2 empréstimos de 300 milhões, que eu vou buscar na Caixa Federal e no Banco do Brasil. Peguei os 2 bancos estatais, esse dinheiro vai todo ele para a infraestrutura da cidade, mas ele será insuficiente. Por quê? E também vou conversar com o governador Eduardo Leite para saber o seguinte, como é que ele vai conduzir esse processo, porque o presidente anunciou 6 bilhões, vocês noticiaram isso, tá? Bom, até onde eu sei, o anúncio não veio para a vida real ainda. Ele vai ser um fundo? Não vai ser um fundo? Como é que os municípios participam disso? Porque essas obras futurísticas, elas não dependem apenas de Porto Alegre, né? Elas dependem do conjunto da bacia. Então, eu também quero, junto com o governador, dizer que, bom, nós estamos juntos para poder encontrar as soluções emergenciais, está com a prefeitura, mas as futurísticas nós temos que estar juntos nesse processo. Essas então, 7 já foram fechadas? Ainda não, né? Já tem empresa ganhadora. Já tem empresa vencedora. Qual é o prazo para que elas sejam concretadas?
Não, assim, eles estão fazendo, porque juntar um concreto novo com um concreto velho é uma coisa assim, a engenharia que eu estou lá participando dessas reuniões. Então, estava finalizando lá esse processo, porque tu não pode fazer um fechamento e um fechamento não ser bem feito. Então, eu volto agora com força total, nos próximos dias eu darei notícia para vocês. Mas já tem empresa ganhadora, e tanto é que essa empresa ganhadora já está fazendo destacamento da 14. Então, nós temos obra em 2 casas de bomba, 3 casas de bomba, nós temos obra no Sarandi em 2 diques, nós temos... o Muro da Mauá terminou, o laudo da URGS também está sendo consertado em vários lugares. Então, e os alteamentos de casa de bomba, eu estou dizendo, são 23 no total, são 2 casas que jogam de casa de bomba para casa de bomba, e o restante das 20, são 2, e as 21 elas jogam de dentro da cidade para o Uaíba. Então, prefeito, nós estamos falando do Humaitá. Essa região ali foi uma das mais críticas na enchente. Humaitá, Vila Farrapos, o Sarandi também, mas isso. Aqui mais especificamente nessa região da Arena do Grêmio, que é uma região que tem um litígio por conta dos compromissos que a empresa que construiu a arena não cumpriu. Correto. Tem o problema da retirada das famílias, que é do governo federal, mas depende do cadastro da prefeitura para retirada das famílias para a conclusão da ponte e remoção dessas famílias. Como é que isso vai ser resolvido e em quanto tempo o senhor prevê uma solução? Porque as pessoas voltaram para suas casas, mas muitas são subhabitações, o senhor sabe disso melhor do que eu, e não precisa ter uma enchente, né? Qualquer chuvinha alaga aquela região ali e as pessoas ficam dentro d'água. Vamos por parte, né, Rosângela? Assim, foi bom a Arena do Grêmio para lá, acho que urbanisticamente foi bom. Discordar do senhor, mas isso aí já é outra coisa. Não, mas assim, o problema é que a governança, eu era presidente da Câmara, quando esses projetos passaram por lá, depois vinha ser vice-prefeito. O seguinte, é que quando você faz um equipamento, seja ele qual for, numa região, as chamadas contrapartidas do empreendedor privado é sempre insuficiente, porque o déficit nas regiões são muito grandes. Então ele se combinou, além das contrapartidas que tinham um bom valor da UAS, que virou esse laranjal que não veio para a vida real, se desenhou naquela época com a bancada gaúcha de que haveria um aporte de emendas de bancadas, e não aconteceu. Então as duas coisas não aconteceram. Então ali, qual é o papel da prefeitura? Tem microdrenagem e macrodrenagem. Aí que envolve casa de bomba, envolve macro e microdrenagem. Nós tínhamos escrito no PAC, né, no ano passado, vários projetos que não foram liberados. O governo federal liberou 2 tipos de PAC. Um que é financiamento, né, e outro que é dinheiro, né, da UGU. Né? Bom, mas ele anunciou e não fez as portarias. Então, veja bem, então isso é um assunto que eu indo a Brasília vou dizer, bom, mas está bem, está anunciado. Mas quando é que vai sair do papel? Porque eu pego o Arroio Areia, por exemplo, que é de 2012, e que nós deixamos lá no final do governo Fortunati, assinado por nós, o Marquesan começou a execução, uma obra de 2012 do PAC, hoje está executada 50%. Então o tempo do anúncio, o tempo da execução é muito grande. Então isso é de combinar. O certo é que não dá mais para esperar, né? Não dá mais para esperar. A população paga essa conta e então eu vou enfrentar a macrodrenagem ali, seja com dinheiro público, seja com financiamento, seja com o governo federal, não tem outro caminho para fazer. E até se for o caso judicializar, que aí bom, né? Infelizmente não gostaria que isso acontecesse. Agora não dá para continuar assim. E eu espero, né? E nós montamos um escritório avançado no Sarandi e outro no 4º Distrito. A prefeitura está lá para ouvir as pessoas e as primeiras 700 pessoas que têm que ser acolhidas é aquelas da cabeceira da ponte. E nós vamos cercar aquela área. Aquela área não pode ser ocupada de novo. Não pode ser ocupada de novo. Não. Voltando para a limpeza e aspectos da cidade ainda relacionados à enchente, limpeza de boca de lobo, a candidata Maria do Rosário falava em hidrojateamento, que seria a primeira coisa que ela ia fazer. É necessário? A água está voltando quando chove um pouco em Porto Alegre por causa disso, ainda por causa do rescaldo da outra enchente? Andressa, é assim, nós temos 3.200 quilômetros de vias, né, espalhadas pela cidade. Então, limpeza de boca de lobo, ela tem que ser permanente. Nós temos um serviço terceirizado que é permanente. Nós tivemos 1.100 quilômetros de vias que foram tomados pelas águas. Nós jateamos em torno de 60% dessas redes e falta ainda 40%. Então, eu não reduzir os contratos, esses contratos continuam, a gente vai continuar, porque eu não posso fazer um asfalto onde foi destruído o asfalto sem resolver primeiro o que está embaixo do asfalto. Então, uma coisa tem que ser casada com a outra. Mas as casas de bombas, por exemplo, esse tratamento de esgoto, por exemplo, lá no Sarandi,
é um equipamento atingido. Então nós estamos trabalhando fortemente para voltar aquele bombeamento de esgoto, porque uma das razões que volta esgoto é porque o bombeamento não está acontecendo. Então tem um conjunto de coisas. Esse é um ponto que assusta muito. Cada vez que chove, a água começa a voltar e assusta os moradores, né? Então, assim, agora, a gente fez já uns 40, depois das enchentes, o que eu fiz? Eu trouxe para o gabinete essa governança, contratei uma empresa privada, mandei, né, mais geradores, né, para poder, hoje nós estamos com 26 geradores na cidade, nós temos um plantão, né, e tivemos essa ventania, sempre vai ter problemas. Nós ainda não temos dupla alimentação nas nossas redes. O que é uma dupla alimentação? É você ter duas linhas de transmissão, se uma falhar, entra a segunda, então está dentro dessa governança também. Então você tem dois momentos aqui, que é essa questão transitória, que tem uma insegurança das pessoas. Olha, quando começa, eu olho o mapa da chuva, o mais assustado não são as pessoas, sou eu, porque eu sei do drama das pessoas, mas será de novo que vai chegar água? Então isso é um tema número 1 da nossa gestão. E sei que seria também de quem ganhasse a eleição. Eu quero saber para mim prazos. Um pouco mais, porque eu sou... Não, veja bem, as obras... Por exemplo, no Sarandi, choveu esses dias, um pouquinho antes do primeiro turno, choveu, a água começou a voltar, as pessoas mandando mensagem apavoradas que ia alagar tudo de novo. Não. Falta limpeza lá, vai ser feita até quando? Lá na Asa Branca, especialmente, que é parte do Sarandi, é esse problema do tratamento do esgoto, que nós estamos trabalhando fortemente para voltar ao bombeamento do esgoto. Então, agora... Os diques nós consertamos, nós estamos fazendo agora para entrar com a obra definitiva, nós vamos ter que tirar mais pessoas, tirar aquelas 37, então nesta governança agora mais pessoas vão ter que ser acolhidas, senão não termina a obra do dique. E lá no dique da Fiergs, esse é um assunto que foi para a FEPAM pediu papel, voltou, tal, deve resolver essa semana para liberar definitivamente. As máquinas estão lá, estão trabalhando em parte, mas tem parte que a FEPAM não liberou ainda. Quarto Distrito, prefeito. Ontem mesmo o senhor voltou a falar no Quarto Distrito, é um assunto nosso com frequência, porque, enfim, era uma aposta de futuro da economia da cidade, atraindo muitos investimentos de tecnologia, equipamentos caros, Sim. né? Data centers, equipamentos que acabaram sendo perdidos. Sim. E eu quero saber o que o senhor vai fazer, tá, para retomar assim, essa toada de investimento do Quarto Distrito, desde incentivo para o curto e para o médio e longo prazo, mas também coisas básicas. Por exemplo, estou recebendo aqui mensagem do pessoal pedindo para lhe solicitar um olhar para a iluminação pública no Quarto Distrito. Coisas básicas, assim, que acaba favorecendo assaltos e roubos. Sim. Tiveram vários saques aí durante o período da enchente. Então, assim... Prazos, como a Andressa sempre lhe pergunta, também para o Quarto Distrito. Eu recebi vários documentos, sendo que no dia anterior à eleição, um grupo de empresários também me procuraram e dentre os pedidos está o que eu me comprometi com eles e estou externando publicamente. O seguinte, eu vou criar uma força-tarefa dos bairros, porque eu já tenho um posto avançado no Quarto Distrito e tenho um posto avançado no Sarandi. Mas essas questões que são de serviços, começando, porque a IPSUL é a empresa ganhadora da PPP, né? Então, eu vou dar um passo adiante ali. Fios, segurança pública, vou botar a guarda um pouco mais próxima, vou conversar com o governador também sobre essa questão de um efetivo maior para aquela região, da iluminação, das bocas de lobo. Então, terá uma força. Eu tenho um comitê de serviço que trata de toda a cidade. Então, dentro desse comitê de serviço, eu vou criar um subcomitê para dizer, esta é a parte do Quarto Distrito. Então, esse é o meu compromisso que eu assumi, né? Com todos que me procuraram, e vou tornar isto essa semana, explicitar isto. Eu vou ter uma reunião de secretariado que deve acontecer ou na sexta, ou na quinta, ou na pior das hipóteses, na segunda-feira, para tratar de várias coisas. Entre elas, tem esta pauta do Quarto Distrito, também tem do Anchieta e também tem do Sarandi, porque não é só o Sarandi, não é só o Quarto Distrito. Prefeito, o senhor fez durante a campanha algumas promessas assim muito concretas que a gente quer ver qual é a possibilidade de se tornarem realidade. Um hospital aqui na Érico Veríssimo, né, o hospital da Presidente Vargas, aqui na Érico Veríssimo, um novo pronto-socorro, a duplicação da Caminho do Meio, que é uma promessa que eu acho que escuto desde que eu me conheço por gente, do Caminho do Meio. Deixa eu te dizer, Rosane, eu sabe que eu sou teu leitor, eu li, vi que tu tá muito ceticista aí, muito cético em relação, porque não vai acontecer, promessa, então assim, eu assumi. Que o meu papel é cobrar, né, prefeito, desde sempre, seja qual for o governo. Assim, vou explicar assim, o Presidente Vargas é um hospital fundamental para Porto Alegre, para Grande Porto Alegre e até para o interior, referência, né? E ele está num local que não tem mais como crescer, não tem mais como, nós fizemos tudo os puxadinhos que era possível, né?
Então, a Câmara já aprovou os 300 milhões e esse assunto está lá com o Schirmer, o empréstimo, o terreno é da Prefeitura. E essa gestão é o seguinte, a construção é com a Prefeitura e com o parceiro, mas a gestão depois é 100% SUSE, mas fica a gestão do dia a dia do hospital fica na mão do privado. Então nós vamos fazer sair sim do papel esse projeto. Ele é um projeto... Mas depende do empréstimo. Se o empréstimo já foi autorizado pela Câmara, e acho que é o BRDS, se não me engano, é o condutor desse empréstimo, não? Bom, quanto ao pronto-socorro... Aí é coisa para quanto tempo? Isso não resolve um hospital, não constrói 2 meses, 3 meses. Não, isso eu sei. É dentro do mandato. Dentro do mandato, temos uma baliza. Bom, segundo, o pronto-socorro, a obra da fachada de 4, 5 milhões eu autorizei e começou. O que eu tenho conversado com a nossa bancada, e vou conversar com o Judiciário também. Toma uma aguinha, prefeito. O Judiciário foi muito parceiro, por exemplo, do Hospital de Clínica aqui, tu sabe disso, né? Então eu quero conversar com o presidente Alberto, quero conversar com os vereadores, já tem conversado, mas assim, eu tenho que juntar dinheiro municipal, eu tenho que juntar dinheiro de emenda, eu tenho que juntar dinheiro de campanha. Por exemplo, a Santa Casa não fez um hospital novo com dinheiro privado? Fez ou não fez? Fez. Então será que o pronto-socorro? Porque se tem uma coisa que o povo tem um sentimento de carinho, chama-se pronto-socorro. Então tem que ser uma governança mais ampla, porque os terrenos foram desapropriados, sabe quando? Lá atrás, em 2012, 2013. E agora, isso está regularizado, o projeto está pronto. Então, é uma obra também que não se faz da noite para o dia. Só que está há muito tempo, né? Já faz muitas noites e muitos dias que está se esperando a reforma. A duplicação vem de longe. Vem de 2012, nós estamos em 2024. Entendeu? Então, nos 80 anos, nós lançamos esse projeto. E nós vamos fazer, sim. É claro que é uma obra que depende de 150 milhões, não é um dinheiro qualquer, mas nós vamos buscar o dinheiro e vamos fazer o pronto-socorro, que é do Estado do Rio Grande do Sul. A gente tem um minutinho. Ainda tinha ainda a duplicação do caminho do meio, que os ouvintes estão perguntando. Então, aí é o seguinte, o governador Eduardo, aliás, na visita que eu fiz em Melo, eu não estou sobrando dinheiro, mas eu quero fazer parceria com Porto Alegre. E eu disse, tem o centro de evento, tem a Protasual, por quê? Porque a Protasual, os caminhos do meio, ele vem do PAC do governo Dilma. Lembra disso? PAC de mobilidade, não saiu do papel. E esta obra interessa Viamão, interessa Porto Alegre, então da Manuel Elias, para lá não tem duplicação, até a Manuel Elias tem, né? Então eu vou buscar uma parceria com o governador Eduardo, que já me sinalizou sim, né? E evidentemente que se a União puder estar nesse processo, então esta é uma obra importante para Porto Alegre, mas ela é mais importante para Viamão que Porto Alegre. Prefeito, muito obrigada. A gente só tem 30 segundos, mas eu quero saber do senhor como fazer o 156 funcionar, porque toda vez que o senhor vem aqui tem um monte de mensagem, abrir protocolo, pedir isso, pedir aquilo. Como fazer esse serviço funcionar para o cidadão? A gente licitou um novo sistema, do ponto de vista da entrada melhorou muito. Aqui o 56 tem a porta de entrada e a porta de saída. Então, demora muito a chegar na outra. O que nós temos que aperfeiçoar é a porta da saída, porque você pede, você é atendido pelo 156, é gerado o protocolo. Agora, aquele protocolo tem que gerar uma realidade lá. Então, isso é uma busca permanente de qualificar o serviço lá na ponta. Então, o meu compromisso, entre vários avanços, é melhorar, sim, né, a ponta da saída do que entra no 156. Muito obrigado a vocês. Obrigada, prefeito. Obrigada. E tem aqui sempre um parceiro para debater, para ouvir, para discutir. E um democrata que respeita quem pensa diferente, dizer, terminou a eleição, não tem terceiro turno e vamos governar a cidade com todos aqueles que quiserem contribuir com a nossa querida Porto Alegre, não? O nosso 156 aqui tá bombando, esse nosso WhatsApp aqui é 156 também, com milhares de perguntas que não vai dar para o senhor responder porque o nosso tempo acabou. Obrigada, prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Nós já voltamos.